Querido amigo, vamos prosseguir com os nossos estudos no livro do profeta Amós. Hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 3. Vamos estudar Amós 3, 1 a 15. Este é um capítulo bem importante, pois aqui o profeta destaca a ingratidão dos israelitas diante das misericórdias com que Deus os tratava. Amós diz claramente que Deus tem que anunciar um juízo, e o faz por meio dele, que foi comissionado para essa dura tarefa, de avisar de que o juízo de Deus vai chegar. Diante de tantos privilégios com que Israel foi tratado, certamente o que Deus esperava era uma atitude de gratidão, de obediência, de dependência, de louvor e adoração. Deus tinha escolhido Israel como seu tesouro especial, como seu tesouro particular. Veja Malaquias 3,17. Deus tinha agido durante toda a sua história em favor do seu povo, porém Israel não conseguia apreciar as bênçãos com as quais Deus o tinha tratado. Ao invés da gratidão, a atitude de Israel era de orgulho, era de materialismo, era de culto aos ídolos. Por isso a palavra do profeta era bem específica. Deus traria castigo severo sobre esses pecados. Assim como aconteceu com Israel, muitas vezes ainda acontece o mesmo conosco. Com boa parte dos cristãos. Esquecemos dos propósitos divinos para conosco. Querido amigo, nós fomos salvos com um propósito. Deus nos tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, conforme Colossenses 1,13. Mas Ele fez isso com uma missão, com uma tarefa. Nós fomos salvos para testemunhar do amor de Deus, para transmitir as virtudes de Deus para todos os que ainda não o conhecem. Você deve se lembrar de 1 Pedro 2,9. Porém, assim como Israel, esquecemos dos favores de Deus, dos propósitos de Deus, e nós não somos gratos a Deus. Essa escolha sempre foi pela graça, fruto do amor divino. Mas quando não reconhecemos isso, quando esquecemos, nos tornamos ingratos. O que Amós estava denunciando era exatamente essa atitude. Essa escolha de Israel, entre todas as famílias da terra, era um fato inegável. Aconteceu cerca de 2000 anos antes de Cristo. De repente, de acordo com os seus eternos planos, Deus tomou uma iniciativa. Convocou um certo homem de Harã, onde fica hoje o Iraque, e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Você sabe para quem Deus disse essas palavras? É isso mesmo, a Abrão. Nesse caso ainda era Abrão. Nessa ocasião, Abrão tinha 75 anos. Ele era casado com a dona Sarai, mas a dona Sarai era estéril e, portanto, não tinham filhos. Foi a partir daí que tem o início da história do povo escolhido, o tesouro particular de Deus. Para quê? Para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra, disse o Senhor através de Moisés em Deuteronômio 7,6. A partir dessa impossibilidade do casal de ter filhos, Deus iria demonstrar o seu poder e a sua capacidade em estabelecer, em fazer concretizar o seu plano. Quando Amós disse que, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, conforme capítulo 3, versículo 2, o profeta estava orientado por Deus, certamente chamando atenção para o privilégio dessa escolha. Israel sabia, ele tinha consciência dessa escolha sem merecimento, porém durante a sua história, ele se esqueceu de que essa escolha tinha um propósito, tinha um objetivo. A escolha, querido amigo, estava amarrada ao propósito desde o início, desde a comunicação da eleição. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o complemento de Gênesis 12:3. Eram palavras de Deus para Abraão. Ao se esquecerem desse propósito, desse objetivo, os israelitas não apenas foram ingratos, mas não viveram de acordo com as responsabilidades dessa escolha. Muitos séculos depois, tendo sido convocado a mudar a atitude através das palavras dos profetas e tendo
permanecido distantes do Senhor, sem dúvida alguma, o que eles deveriam esperar era o que estava sendo anunciado por Amós. O castigo divino logo aconteceria. As oportunidades dadas por Deus foram desprezadas e, portanto, poderiam esperar a ação disciplinadora de Deus. E assim, o título para o nosso estudo de hoje é A Responsabilidade de Quem é Abençoado. Eu repito, com base em Amós 3, 1 a 15, todo o capítulo 3, o título para a nossa reflexão é A Responsabilidade de Quem é Abençoado. Nós temos aqui 2 versículos fundamentais. Um dos versículos, na verdade, fundamentais nesse contexto do livro de Amós. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Percebemos então, querido amigo, que a escolha foi uma ação feita no passado por Deus, lá na eternidade. E como tal, foi feita uma aliança entre Deus e o seu povo, entre Deus e Israel. Cada parte deveria cumprir o que lhe foi designado para que a aliança permanecesse válida. Israel, porém, não cumpriu. Israel não cumpriu. Assim também é com o povo de Deus hoje. A escolha, a eleição tem sempre um propósito. Aliás, pelo Novo Testamento, sabemos muito bem que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Veja Efésios 1, 4. E ela tem um propósito a ser cumprido. A santificação, uma vida irrepreensível por parte da igreja, mostrando ao mundo a possibilidade de novamente termos comunhão com Deus. O povo de Israel, no passado, por não cumprir a sua parte na aliança, na escolha de Deus, teria que ser punido. O interessante é que a escolha foi feita no passado e que a punição seria efetuada no futuro. E aí, disso tiramos 2 lições. O presente ainda é um tempo de aviso para que alguém possa se arrepender. Houve um intervalo de tempo entre escolha e punição, que é o quê? O tempo de oportunidade dado por Deus para que Israel cumprisse a sua parte na aliança. O que nos mostra que nosso Deus é um Deus paciente em irar-se. Porém, Israel não aproveitou a oportunidade. Foi grandemente abençoado, mas não valorizou o que recebeu de Deus. Será que nós temos valorizado as oportunidades que Deus tem nos dado? As bênçãos que Deus tem nos dado? Ora, diante de tudo isso, a grande verdade do capítulo 3 de Amós é que os eleitos têm maiores responsabilidades, ou seja, a quem mais é dado, mais será cobrado. Por isso, o princípio que esse texto nos apresenta é visto nessa sentença. Quanto maior o privilégio, maior será a punição de Deus. É uma sentença grave, mas eu gostaria que você pudesse anotá-la. Com base em Amós 3, 1 a 15, esse é o princípio que nós podemos tirar desse texto. Quanto maior o privilégio, maior será a punição de Deus. E nesse verso nós vamos encontrar 3 verdades sobre essa punição de Deus. A primeira verdade é que a punição de Deus é anunciada. Versículos 1 a 8. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Querido amigo, que texto impressionante. A verdade bíblica que nos mostra que usufruir de um privilégio tem como
contrapartida, aceitar a responsabilidade que esse privilégio nos dá. Assim, todos nós devemos ficar atentos para esse fato, porque o que vemos é que Israel, através dos anos, foi se acostumando com essa bênção especial e começou a encará-la com desprezo. Ao não valorizar essa bênção divina, ele tratou as outras nações de uma forma vil, menosprezando-as, não cumprindo a sua tarefa de ensiná-las nas leis do Senhor. Israel se entendia como totalmente seguro diante delas, uma segurança que as demais nações não poderiam ter. Israel imaginava que não importava o que fizessem, Deus sempre estaria com eles, estaria sempre pronto para cuidar do seu povo. Israel não compreendeu que a sua eleição não era somente uma garantia de um tratamento especial de Deus, mas também uma obrigação de servir a Deus e fazer a sua vontade entre as demais nações. Nos versos 3 a 8 encontramos 7 perguntas retóricas para mostrar a verdade de que cada efeito, cada resultado, cada consequência tem uma causa e, portanto, a severa disciplina que cairia sobre o povo de Deus tinha suas causas bem comprovadas. Israel teria que aprender que abandonar a responsabilidade traria o castigo divino sobre si. Deus anunciou ao seu povo que a punição viria. Os profetas deveriam anunciar, eles eram os portas-vozes de Deus. Conforme os versículos 3 a 6 e 8, o profeta não tinha escolha. Se Deus falar, ele tem que profetizar. Mesmo que a sociedade não queira ouvir, impeça-nos de falar, nós temos que falar a palavra de Deus. As perguntas retóricas também mostram uma clara relação de causa e efeito, deixando claro que o nosso Deus não é arbitrário em suas ações. O povo de Deus sabia muito bem o que aconteceria com os que não se arrependerem. E isso deveria ser anunciado tanto para os da igreja como para os que são de fora. Por isso, então, chegamos a uma segunda verdade. E a segunda verdade nos mostra que a punição de Deus, ela não só é anunciada, mas ela é prometida, ela é profetizada. Veja os versículos 9 a 12, que eu leio para você nesse momento. Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod, e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus. O inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Porque, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. É interessante percebermos que esse anúncio, de acordo com o versículo 9, seria feito em Asdod, cidade do Reino do Norte, e no Egito. Ou seja, na verdade, o anúncio para a própria nação e para as outras nações, a mensagem era tanto para os de dentro como para os de fora. Ainda no versículo 9 fica claro que a punição era principalmente por causa da eleição. Mesmo sendo povo de escolhido, mesmo sendo povo de Deus, Deus não deixaria impunes os pecados que cometeram. Por quê? Porque a responsabilidade deles aos olhos de Deus era maior ainda do que as outras nações. Elas não tinham recebido a lei do Senhor. E quem tinha sido escolhido tinha sido a nação de Israel. Em consequência, mais severo será o castigo merecido pela sua conduta, por uma conduta distante do Senhor. Por isso, por não cumprir o seu desígnio de ser o povo de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, os filhos de Israel seriam punidos por todas as suas transgressões, por todas as suas iniquidades, por todos os seus pecados.
Além disso, nos versículos 9 e 10, eles justificam a punição divina devido aos pecados do presente, tumulto e opressão. Os pecados do passado, violência e devastação, que foi sendo entesourada, foi sendo acumulada. O profeta então proclama que mesmo as nações pagãs poderiam ver a imoralidade de Samaria. Essa cidade era a capital do Reino do Norte. Do Reino de Israel desde a época de Onri, 100 anos antes, mas era uma cidade extremamente corrupta. O versículo 10 diz que Israel não sabia fazer o que era reto. E o versículo 14, então, mostra que a punição viria por causa dessa transgressão. O versículo 10 mostra essa condição espiritual muito moderna. O povo tinha ficado tão distante de Deus que não sabia mais fazer o que era bom, o que era correto. De tantos anos vivendo no pecado, já não tinham mais qualquer consciência sobre o certo e o errado. Por isso, toda a ação de punição futura tinha uma justificativa por causa do presente e do passado. Isaías 30:10 descreve perfeitamente a situação de Samaria, capital do Reino do Norte. Ao usufruir de tantas bênçãos e privilégios, ela tem se convertido em cegos espirituais. Com sua missão social e seu desejo de ganhar dinheiro e poder, tinham perdido completamente o sentido do que é reto e honrado. Simplesmente não eram capazes de distinguir entre o bem e o mal. No versículo 12, Deus tinha todas as razões para extirpar Israel da face da terra. Mas, graças a Deus por essa pequena palavrinha, mas havia uma promessa de que pelo menos uma pequena parte seria salva, somente com o propósito de testemunhar de que não foi culpa do Senhor, não, e dos profetas, aquilo que eles sofreriam. Culpa era do próprio povo, dos líderes que não honraram o Senhor. Por isso mesmo, na punição ainda se pode ver a graça de Deus. Graça em meio à punição. E concluímos o nosso programa dizendo então e apontando, mostrando a terceira verdade, que a punição de Deus é testemunhada. Ela é anunciada, ela é profetizada e agora ela é testemunhada. Versículos 13 a 15 diz assim: Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Punição futura e predita. No versículo 11 fica mais especificado que um inimigo, provavelmente a Síria, cercaria a terra, destruiria a fortaleza. Não haveria como escapar, não haveria nenhum refúgio. Conforme o livro de Levítico, o sangue da oferta da expiação se colocava sobre as pontas do chifre do altar, que eram saliências de pedra nas quais, nas 4 esquinas do altar, para evitar que o sacrifício caísse. Interessante, lá em 1 Reis 1:50 e 2:28, nós percebemos o relato dos esforços de Adonias em obter proteção ao prender-se nessas pontas do altar. Como não serviriam naquele tempo, também não serviriam de proteção 250 anos mais tarde. O versículo 14 mostra que a punição aconteceria acabando com a falsa adoração nos altares. No versículo 15, as riquezas conseguidas de forma ilícita seriam punidas, seriam destruídas, tudo acabaria. Nem buscar refúgio na religião falsa e nem buscar refúgio nas riquezas conseguidas desonestamente serviriam para os israelitas. Eles seriam punidos severamente. Como é que podemos concluir um texto como esse? Deus hoje é o mesmo Deus daquela época. Nós somos o povo eleito e por isso somos mais cobrados, temos mais responsabilidades. Saibamos que a eleição é uma missão. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. A quem é mais dado, mais será cobrado. Fomos eleitos para proclamar o Evangelho de Deus.
Quanto maior o privilégio, maior será a responsabilidade. Hoje em dia, não se fala tanto da responsabilidade, mas se fala mais dos privilégios, dos direitos. Eu sou o povo, eu sou filho do rei, eu tenho direitos. Se fala mais das oportunidades da liberdade. Sem dúvida, a responsabilidade é uma qualidade característica do cristão sincero. Amós viu as bênçãos como privilégios dados por Deus ao seu povo. Mas a pergunta é, o que é que você tem feito com as bênçãos que Deus tem lhe dado? É tua responsabilidade viver uma vida digna dessas bênçãos que o Senhor tem lhe dado. Essa é uma grande verdade que não será mudada. E eu peço a Deus que lhe dê condições de se apresentar diante dele em condições de ser aprovado. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e que você esteja conosco no próximo programa.